Olha só que incrível, pessoal! Aqui atrás de mim eu tô vendo o trailer do GTA 6 em uma imagem maior do que 100 polegadas. E para vocês terem uma noção melhor de quão grande é isso daqui, eu vou me movimentar, vou aqui na frente da imagem e vocês podem ver claramente como a imagem tá gigante, pessoal. Mais de 100 polegadas, e vocês já imaginaram jogar GTA 6 com uma imagem desse tamanho? E alguém pode até falar, poxa vida, mas GTA 6 só lança em 2025. Sim, eu sei, mas tudo que eu vou falar no vídeo de hoje vale para todos os outros jogos. Então vamos lá, pessoal. Se vocês estão pensando em comprar um projetor para jogar jogos de videogames, existem alguns pontos bem importantes que vocês precisam ter atenção. Por exemplo, se a gente fizer aqui um comparativo com o mercado de televisão, a gente vai ver que basicamente a maioria das televisões de entrada de resolução 4K já vão entregar pra gente um input lag bom e uma fluidez também muito boa para jogos de videogames. No entanto, no mercado de projetores as coisas funcionam um pouco diferente. Por exemplo, se vocês comprarem um projetor super top de linha, pagando aí 10, 11, 12 mil reais em um projetor, talvez esse projetor tem um input lag muito ruim e talvez pior, inclusive, se comparado a um projetor de R$1.000, por exemplo. Então é um ponto importante que vocês têm que ter atenção se vocês estão pensando em comprar um projetor para jogos de videogames. Um outro ponto de muita atenção que vocês têm que ter é em relação à fluidez da imagem, porque alguns projetores não possuem uma imagem muito fluida, é uma imagem que de vez em quando dá uns microtravamentos bem pequenininho, mas que pode ser o suficiente para incomodar pessoas mais exigentes. Então é um segundo ponto que vocês também têm que ter atenção nesse mundo de projetores, especialmente para jogos de videogames. Além disso, um terceiro ponto importante que vocês tem que ficar atento é em relação à qualidade de imagem. E quando eu falo de qualidade de imagem, nem estou me referindo aqui necessariamente para coisas como brilho, contraste, cores, por exemplo. Sim, também são coisas importantes, mas eu me refiro aqui na questão do foco, porque tem muitos projetores que têm um foco muito bom na região central, no entanto, nas bordas são mais desfocados. E todos esses detalhezinhos são problemas, vamos colocar assim, que dificilmente vocês vão ter no mercado de televisões 4K. Então, se vocês estão pensando em comprar um projetor para jogar jogos de videogames em imagens muito grandes, como a gente tem aqui atrás, por exemplo, esses são detalhes importantes que vocês precisam ficar atentos antes de fazer a escolha de vocês. E todos esses pontos que eu acabei de falar para vocês, que são pontos de atenção, vocês devem levar ainda mais em consideração se vocês estão pensando em comprar um projetor, especialmente para consoles de nova geração. Mas enfim, pessoal, sem enrolar, se eu fosse comprar um projetor na data de hoje para jogar jogos de videogames, qual seria a minha escolha? A minha escolha seria o projetor ForMove X5, que inclusive é o projetor que está ligado aqui atrás de mim nesse momento. E por qual motivo eu pessoalmente escolheria esse projetor? O primeiro motivo é que esse projetor entrega pra gente uma imagem de resolução 4K, ou seja, ele entrega pra gente uma imagem bem definida, perfeita para consoles de nova geração. O segundo motivo é que esse projetor tem um dos melhores input lags que eu já testei aqui no canal até o momento. Então, quando a gente está jogando um jogo de videogame, ele responde bem rapidamente aos nossos comandos. Eu consegui inclusive jogar partidas online, joguei Fortnite e até consegui ganhar uma das partidas que eu joguei. Então, nesse sentido, esse projetor aqui está acima da maioria dos outros que a gente já testou aqui no canal. Só que tem um detalhe importante em relação ao input lag, que é o seguinte: esse projetor aqui ele tem um modo game que eu recomendo fortemente que vocês ativem. Inclusive, até posso mostrar aqui para vocês, ó. Lá em cima, ó, aqui ó, já está com o modo game ativado. Inclusive, como eu falei, recomendo fortemente que ativem esse modo, pois se vocês jogarem com outros modos de imagem, o input lag já vai ser bem grandinho e pode atrapalhar ali a sua experiência. Então, o recomendado de fato é colocar aqui no modo game. E além do fato dele entregar pra gente um bom input lag junto com a resolução 4K, esse projetor também entregou pra gente durante os testes uma imagem bem fluida, ou seja, não apresentou aquelas travadinhas que eu mencionei anteriormente, que eu já vi acontecendo em vários outros projetores. Então aqui é mais um ponto positivo para ele. E vale dizer que esse projetor entrega pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz. No entanto, eu não testei nenhum jogo que alcance essa taxa de atualização maior de 120 Hz. No entanto, eu testei jogos que funcionam a 30,
e a 60 quadros por segundo, e eu consegui ver tranquilamente que de fato quando eu jogo a 60 quadros por segundo, a imagem é super fluida, melhor, bem melhor inclusive, se comparado a 30 quadros por segundo. E outro diferencial legal para os jogadores de videogames é que esse projetor possui duas portas HDMI, sendo uma delas HDMI eARC, e segundo as especificações desse projetor, as duas são HDMI 2.1. Inclusive sobre isso eu vou até pegar o controle aqui para mostrar para vocês, porque para ativar o HDMI 2.1 vocês têm que ir no menu aqui do projetor, vir nessa opção ó, e colocar HDMI 2.1, e eu particularmente recomendo que façam isso, pois após vocês colocarem no HDMI 2.1, a qualidade de imagem em relação às cores melhora consideravelmente, então eu recomendo que coloquem no HDMI 2.1 e, como eu falei anteriormente, coloquem ao mesmo tempo ali no modo game para estar melhorando o input lag. E além de tudo isso que eu falei até agora, esse projetor também entrega pra gente suporte para HDR, e para ficar perfeito, na minha opinião, só ficou faltando o suporte para VRR. No entanto, pelo menos de todos os projetores que eu testei até agora, nenhum deles possuía suporte para essa tecnologia, que no caso é o VRR, então é uma coisa realmente mais difícil de se encontrar em projetores no momento atual. Mas agora vamos para um outro ponto muito importante. Qual é o preço desse projetor que a gente está usando nesse vídeo? Em relação ao preço dele, atualmente ele é um projetor que está custando ali na casa dos R$7.000 e alguma coisa. Inclusive aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link da loja que está vendendo o projetor, e eu não sei se tem algum cupom de desconto, mas se tiver algum cupom a gente também vai estar colocando aqui embaixo no campo da descrição. E sim, eu sei que para a maioria das pessoas esse valor de mais de R$7.000 em um projetor acaba sendo difícil de comprar para a maioria das pessoas. No entanto, a gente tem que lembrar que esse projetor aqui realmente é um projetor de ótima qualidade, e além dele entregar para a gente um desempenho muito bom para jogos de videogames, ele também funciona perfeitamente para filmes e séries. E só para vocês terem uma referência, nesse momento a gente está comparando o projetor desse vídeo ao lado de um projetor mais de entrada, e a gente consegue ver claramente que a diferença entre os dois projetores realmente é gigantesca. E além disso tudo que eu falei até agora, também vale a pena elogiar o áudio desse projetor, porque o som dele realmente é muito bom e bem superior, inclusive, se comparado a várias televisões que a gente já testou aqui no canal. E falando agora mais precisamente sobre a qualidade de imagem, aqui ele também manda muito bem. Ele tem ótimas cores e tem um brilho muito bom. Inclusive, como vocês conseguem ver nessas imagens agora, a gente estava jogando Dragon Ball Z ali, o jogo de luta, em um ambiente com as luzes acesas, e vocês conseguem ver que a gente consegue enxergar tranquilamente a imagem ali do jogo que a gente está jogando. Mas é claro que se a gente desligar as luzes, com certeza ali fica ainda melhor. No entanto, é legal mostrar essas imagens para vocês, porque dá para ver claramente que mesmo que você tenha uma luz ali no seu ambiente, ainda assim esse projetor consegue fazer um trabalho bem competente. No entanto, se vocês ficarem interessados nesse projetor, tem um ponto de atenção bem importante que eu preciso informar para vocês, que é o seguinte: se vocês comprarem ele, no momento em que vocês ligarem, vocês vão perceber que o sistema operacional dele vai estar em chinês. Inclusive, eu vou até colocar aqui no menu principal do projetor, só para vocês verem como é que funciona. Ó, vocês conseguem ver aqui que realmente está em chinês. E deixa eu fazer o seguinte, só para mostrar para vocês, olha só. Eu vou vir aqui embaixo e vou voltar para o chinês, ó, só para vocês verem como é que faz para trocar pro inglês, porque sim, infelizmente esse projetor aqui não está disponível em português. Mas vamos lá, coloquei ele em chinês aqui, é assim que vai vir um projetor. Para vocês trocarem para inglês, vocês têm que acessar esse menu aqui, daí vocês vão na penúltima opção e depois vocês vão na antepenúltima opção. Fazendo isso, vocês conseguem colocar aqui em inglês. Vocês vão perceber que nem tudo vai ficar em inglês de fato, tá? Ainda vão ter algumas coisas que vão estar em chinês. No entanto, o principal que você vai utilizar, provavelmente a maioria das coisas vai sim ficar em inglês, como já ficou aqui, por exemplo. E eu até aproveito esse momento do vídeo aqui para dar uma outra dica para vocês, que é a seguinte: como esse projetor aqui está utilizando uma versão chinesa do sistema, o ideal, se vocês quiserem, por exemplo, ver filmes e séries em serviços de streaming, seria vocês pegarem ali um aparelho externo
externo e conectar ele na porta HDMI do projetor. No caso do PlayStation 5, por exemplo, a gente consegue usar o Play 5 para jogar jogos de videogames e acessar outros serviços de streaming como Netflix, por exemplo. No entanto, não precisa ser o PlayStation 5. Se vocês tiverem outro console para conectar ali na porta HDMI do projetor, ou então se vocês tiverem aqueles aparelhinhos pequenininhos, como um Fire TV, por exemplo, vocês já conseguem colocar ali na porta HDMI do projetor e fazendo isso, vocês já conseguem dar acesso a ele ali a um sistema em português com os principais serviços de aplicativos de streaming. E para quem não conhece o que é o Fire TV, aqui embaixo no campo da descrição, além da gente estar colocando o link do projetor, vamos estar colocando aí o link do Fire TV, caso tenham ficado aí interessados. E se por acaso vocês chegaram até esse momento do vídeo e queriam comprar um projetor para jogar jogos de videogames, mas não queriam pagar mais de R$7.000, por exemplo, é só comentar aqui embaixo, porque se vocês quiserem, a gente pode ir atrás de algum outro projetor mais barato que também tem um bom desempenho para jogos de videogames. Inclusive, se vocês estão assistindo a esse vídeo aqui e estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, é super, ultra, mega importante pra gente, pois a maioria dos produtos que a gente traz aqui pro canal, como esse projetor, por exemplo, a gente compra com o próprio dinheiro para trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês, então o apoio de vocês é fundamental para estar ajudando aí na continuidade do canal. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. Mas de forma geral foi isso, valeu, falou e até a próxima!